Recebendo nesta segunda-feira, mais uma vez, a presença da deputada estadual Janaína Riba, do PSD. Deputada, obrigado por estar conosco Sempre uma aqui honra. mais uma vez. Eu espero que esse mês de abril seja um mês de mais, vamos dizer assim, paz. Ah, é tudo que eu preciso. Né? Paz. Principalmente lá na Assembleia Legislativa. Principalmente né? lá na Assembleia. Deputada, as coisas acontecem assim, às vezes a gente não consegue explicar, não consegue entender, por mais que busque e rebusque, enfim. Nós começamos o ano de 2015 no parlamento com 13 deputados da base governista, né? Ou 11, a gente não conseguiu entender bem se era 13, se era 11, mas o que importa agora? Tudo indica que agora já são 21, ou seja, o número de parlamentares na base do governo Pedro Tax saltou impressionantemente nesses últimos dias e parece-me que agora de oposição lá nós temos a senhora. Tem o Mauro Salvi, que também não sabemos se vai seguir junto, uma vez que o próprio PR também já se rendeu à base do governo. E, surpreendentemente, aquele que deveria estar do lado do governador é hoje uma oposição forte, que é o Zeca Viana, do PDT. Como é que a senhora analisa esse cenário, essas mudanças em tão pouco tempo? É natural, Agnella, é natural. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? O programa SBT Comunidade sempre de portas abertas para nos receber. É importantíssimo esse diálogo junto com a sociedade, as pessoas entenderem também, porque imagina, Agnella, você que tem toda essa experiência, já tem dificuldade de entender, imagina a população do estado que não consegue entender como isso funciona. Mas eu vejo com naturalidade. Acho que o governador que começa como o governador Pedro Tax começou, é um governador forte, é um governador que tem mantido diálogo com os deputados de situação, conquistou ali mais apoios, e isso também é muito normal. Os deputados precisam de espaço no governo e ele tem oferecido isso aos deputados. É lógico, eu fui eleita para ser oposição, as pessoas não esperam outra coisa de mim a não ser oposição, e a oposição ela é a voz importante dentro do parlamento. Por quê? É a voz dos descontentes, entendeu? Então, quando você para analisar um estado onde parece que tudo está bom, tudo está correndo bem, todos os deputados dando apoio, dando suporte, tem pouco tempo? Tem, mas a população carente do estado não pode esperar. Essa é uma visão que eu tenho, sabe? A gente precisa, é bom um discurso bonito, é excelente, mas ele não resolve o problema, ele não mata a fome, ele não tira os viciados da rua, ele não traz resolução. Então essa é a minha preocupação lá dentro da Assembleia, sabe? Manter ali uma posição de oposição para a gente poder pontuar onde estão as dificuldades do governo e as disparidades do discurso com a ação. Certo. Bem, o governo ele tem buscado de todas as maneiras implementar um ritmo diferente do que até então nós havíamos conhecido. E dentro dessa movimentação fala-se na reforma administrativa. E a reforma foi encaminhada para a Assembleia. Como vocês receberam esta reforma? Principalmente no que diz respeito ao artigo 49, que dá ao governo a prerrogativa, por meio de decreto, de criar, extinguir e também realizar a fusão de cargos e outras movimentações mais. A reforma em si, Agnella, é uma reforma muito boa. Isso a gente não pode tirar os méritos, porque ela realmente traz uma economia para o Estado. Então é importante enxugar um pouquinho dos cargos, eu vejo isso como uma maneira de você mostrar que Mato Grosso quer economizar, que nós queremos sair dessa crise. Essa crise não é só do Estado, é uma crise que passa hoje no Brasil inteiro. Agora, o artigo 49, que foi uma das coisas que eu mais questionei lá dentro, e venho sendo até um pouco alvo do governo do Estado por marcar o meu posicionamento quanto a isso, o deputado Zeca Viana apresentou uma emenda, né, revogando esse artigo 49. Por quê? Você dá tantos poderes para uma pessoa só, eu considero muito perigoso, porque a Assembleia está ali para ser os olhos, o ouvido da população do Estado.
Quando vem um decreto que o governador vai poder fazer, mudar, alterar, criar tudo sozinho, é preocupante, é preocupante. Então, nós precisamos ser consultados, os 24, porque aí nós temos responsabilidade solidária naquilo, né? A pessoa, quando ela elege um deputado, infelizmente ela não consegue acompanhar o mandato, até porque trabalha, até porque tem suas coisas para fazer, mas deveria acompanhar o posicionamento do deputado que você votou. Se o deputado que você votou, ele votou para aumento de impostos, se ele votou para algum projeto de lei ou mudar alguma coisa, alterar uma lei que vai te trazer, de repente, vai te prejudicar na sua vida, no seu dia a dia, né? Então, lá dentro da Assembleia, para mim, o importante é isso. O governador, ele pode fazer, ele tem que ter autonomia, ele tem, mas a Assembleia tem que ser consultada. Mas a Assembleia não vai ser consultada, deputada, porque há 2 semanas atrás, vocês, preocupados com essa questão, convocaram o staff governamental para dar explicações. Ali esteve o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Paulo Taxi, e demais secretários para poder explanar o que de fato vem a ser essa solicitação, essa prerrogativa buscada pelo governo. E parece-me que todos vocês ficaram satisfeitos lá, ou pelo menos os outros 21. Sim, é porque... Como eu disse agora há pouco, depois que você tem os deputados que estão, né, são situacionistas, né? E aí, quando você fala em situacionista, nós temos que falar colocar em pratos limpos, que aí envolve, por exemplo, cargo, cota de cargo para cada deputado tem tantos cargos para apoiar o governo do Estado. Então, acho que fica numa condição um pouco de dependência com o governo do Estado, né? Eu sei que isso eram práticas que não acontecem só agora, aconteceram em vários outros anos, mas é uma coisa que eu não sou favorável, né? Eu sou jovem ainda, eu tenho 26 anos, então, para mim, Agnello, não consigo entender como eu tenho que fazer alguma coisa em troca de outra. Não acho que isso é interessante para o povo de Mato Grosso. Então, nessa questão, foi um convencimento que o Paulo Taxi fez com os outros deputados, mas eu ainda não sei se vai ficar dessa forma. Eu ainda tenho esperança que os deputados não aprovem esse artigo 49, que ele vem aí para governar sob decreto, né? Eu não acho isso importante, até porque o diálogo com a Assembleia é importante. A senhora usou a expressão patrulhamento, né? E também usou uma outra expressão ligando ao sistema que está sendo implementado pelo governador Pedro Taxi, como também um sistema ditatorial, ou seja, está laçando todos os poderes, né? A Justiça, o Ministério Público do Estado, a Casa de Leis, enfim, e o Estado vai perder aquele direito e também a prerrogativa de dizer não concordo com isso. É mais ou menos por aí o discurso? Com certeza. Por exemplo, ninguém aqui no Estado ainda questionou o fato de nós termos aí procuradores do Ministério Público ocupando o cargo de secretário do governo do Estado. Agora me diga você, como que o Ministério Público vai fiscalizar alguma coisa do governo, sendo que ele tem membros do Ministério Público dentro do governo do Estado? Então, para mim, na minha opinião, fica um pouco suspeito. Fica uma coisa como se fosse uma pessoa que juntou todos os poderes ali e que hoje detém o controle de todos os poderes, inclusive da Assembleia. Um fato que é interessante, e quando eu falei em patrulhamento e o secretário da Casa Civil, Paulo Taxi, não gostou, eu quero deixar bem claro como pode um governador determinar quem serão as pessoas que vão conduzir as comissões dentro da Assembleia. Não me cabe uma coisa dessa. São 24 deputados, quer dizer que os 24 aceitam tudo aquilo que o governador impor? Isso é muito perigoso. Vocês têm discutido isso na Assembleia, ou seja, nas reuniões de pauta, de discussão entre os colegas deputados? Vocês falam sobre isso? Vocês conversam sobre isso? Apontam as possibilidades de riscos iminentes, futuros, disso, daquilo, assim, acolá? Eu acho que nós temos que parar de ser um pouquinho imediatista, sabe? Às vezes a gente só analisa o agora. Agora nós vamos dar esse voto de confiança, nós vamos dar mais uma oportunidade, agora nós vamos dar... Nós temos que parar com isso e pensar e olhar para o Estado como futuro. Eu acho que nós já erramos muito por querer fazer do presente como se não houvesse amanhã. Nós temos que pensar no amanhã. Muita coisa pode vir a acontecer aqui dentro do Estado, então os deputados têm que ter essa visão. É lógico que a gente debate sobre isso. É que hoje, você ser uma deputada ali, eu sou minoria, já sou minoria como mulher, sou minoria como oposição. Então é lógico que eu tenho tentado falar, tenho tentado debater, mas às vezes
as pessoas acham que tem uma rixa ali. Não é uma questão de uma rixa minha particular com o Pedro Táxi, ao contrário, ele sempre me recebe bem, o Paulo Táxi me recebe bem, mas eu olho para o estado de Mato Grosso hoje como se fosse um filho meu. Eu sou mãe, então eu tenho sempre um pé atrás contra essas atitudes, como se fosse um filho meu também ali em formação e que eu me preocupo com o futuro dele. Eu não posso olhar hoje para os meus 2 filhos e analisar como a vida deles como só o hoje. Eu tenho que pensar no amanhã. Então, tem castigos que você dá para o seu filho, e quem é mãe sabe disso muito bem, que vai ser para o futuro dele ser melhor, que vai ser para beneficiar depois. Então, de repente, um rigor maior agora, se a gente pegar a Assembleia e a gente conseguir fazer do governo que enxugue mais, contribui mais, a Assembleia tem tudo para ajudar muito mais nesse Estado. A gente pensar para um Estado como um planejamento de Mato Grosso a longo prazo, como nunca foi feito, essa vai ser a maior contribuição que nós vamos dar. E não vai ser politiqueira, porque ela não vai ser visando uma eleição, a próxima eleição. Eu nem sei se vou disputar a próxima eleição. Então, eu tenho que fazer uma coisa pensando em deixar um legado meu, para o meu Estado, para os meus filhos, que daqui a uns anos eu olhe para trás e fale, nossa, aquela atitude que naquele momento ela foi criticada, ela foi, de qualquer maneira, as pessoas viram com maus olhos, mas ela trouxe benefício. E é isso que eu quero fazer. Eu não quero ser uma deputada para ficar lá fazendo briga com o governador, briga com o secretário, não é isso. Mas eu preciso de respeito dentro da Assembleia. Às vezes eu marco com o secretário do Estado, o secretário um dia antes à noite liga cancelando. Simplesmente cancela porque eu fiz um posicionamento na Assembleia contra. Então isso é uma coisa que me preocupa. Sabe, me preocupa muito, porque secretário não pode ter ego. Secretário não é eleito com voto popular igual o deputado é. Esses dias, por exemplo, Agnella, eu marquei uma audiência daquele caso do menininho, não sei se acompanhou, da síndrome de Shinzei-Gaydon, se eu não me engano. Sim. E é um caso, é uma criança que sobreviveu até hoje no nosso país, de 3. O menininho sofre 30 convulsões por dia. E aí eu marquei uma audiência com o secretário, me preocupei em ligar para a mãe, ia mandar meu motorista buscar a mãe, porque o secretário marcou para 7h30 da manhã. Aí eu fiz um pronunciamento na Assembleia falando que o caso não estava resolvido. Que o problema hoje em Mato Grosso, para a população ter uma ideia, tem 4 meses que as pessoas que fazem tratamento fora domicílio não recebem ajuda de custo. E esse tratamento fora domicílio é só tratamento que não tem aqui dentro do Estado tratamento para doença. Então, uma doença que não tem o tratamento em Mato Grosso, ele adquire o direito de fazer fora domicílio. Era isso que nós queríamos para o bebê, que ele faz um tratamento no Rio de Janeiro, custa R$12 mil aproximadamente para ir e fazer o tratamento. Nem sequer recebido eu fui. Então, o secretário tem que ter respeito. Se ele não tiver pela deputada, que teve 48.171 votos, a segunda mais votada do Estado, imagine o respeito que ele tem com o povo. A senhora está falando do secretário Marco Aurélio Bertulli? Com certeza. Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso. Sim, sim. Né? Ainda voltando um pouquinho e inserido dentro desse contexto da reforma, o governo do Estado está propondo aí uma redução que pode representar algo em torno de 146 milhões de reais ano, reduzindo cerca de 1.130 cargos comissionados. O que para Mato Grosso, obviamente, seria muito bom. Nesta mesma linha, a Assembleia Legislativa, na gestão do deputado Guilherme Maluf, do PSDB, tendo à frente da comissão responsável pela reforma interna da Casa de Leis, o deputado Eduardo Botelho, está seguindo. Mas uma coisa chamou a atenção. Foi a devolução, ou poderia dizer, devolução não, mas a sobra, a economia de 20 milhões de reais nesses 2 primeiros meses. Como é que pode? De um duodécimo mensal de 32 milhões de reais aproximadamente, sobrar 20 milhões, deputada? Como é que a gente explica, como é que a gente compõe essa matemática? Eu acho que o presidente até que tem que fazer, mostrar não só para a imprensa, mas para nós deputados também como foi feito. Ao meu ver, nós temos lá na Assembleia hoje todos, praticamente a grande maioria dos comissionados demitidos, né? Então aí já foi uma grande economia para o Legislativo, mas não vai conseguir ficar com esses servidores demitidos, até porque a casa não funciona sem os servidores. Bom, já foram nomeados 383 e vão ser nomeados DAS. mais. Vão ser nomeados e há quem mais. diga que o número vai chegar a 600. Vai, e deve até talvez
ser mais do que isso, até porque a casa não tem condição de funcionar. Hoje, o cidadão que antes utilizava o serviço da Assembleia Legislativa, ele nota a diferença visível, é nítida, quando ele chega na Assembleia e vê quanto reduziu o número de pessoas que frequentam a Assembleia. Isso, para nós, deputados, é importante, porque a presença constante lá dentro da casa é a nossa interação com a sociedade. Então, a economia foi feita porque estavam demitidos os servidores, né? Agora, que ela é importante, ela é muito, né? Através dela vão ser adquiridas aí as ambulâncias, que é lógico que vão mudar e muito a realidade de municípios aí que não tinham nem sequer uma ambulância arrumada para poder transportar paciente. A economia é importante. Agora, se ela vai ser contínua, eu acredito que não. Até porque a casa não tem, hoje nós não temos as comissões, não temos os servidores das comissões, por exemplo, a CPI do VLT. As três CPIs da OSS não começaram por falta de servidor. Da mobilidade urbana e VLT paralisada. Dos incentivos fiscais do Zé do Pátio paralisada. E o que mais está paralisado hoje na Assembleia Legislativa? Alguns serviços da casa, né, que estão paralisados. Porque o deputado Emanuel Pinheiro falou aos montes com relação à falta de tudo dentro da Assembleia. Eu até o ajudei a fazer, né? Porque, assim, teve momentos que a gente não tinha papel para imprimir, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que dar um tempo mesmo para o presidente até se pôr a par da situação. Às vezes eu faço as minhas críticas e todas, mas, assim, é para ele ver que nós precisamos de meios para trabalhar. Eu entendo a casa está economizando, mas não pode prejudicar o trabalho dos deputados também. Mas, sabe? ao mesmo tempo que se fala em economia, se fala em verba indenizatória. Se fala em incremento nas verbas mensais de cada deputado. Quanto será esse incremento, deputada? E a partir de quando ele passa a valer, se é que já está definido? Não, ainda não teve essa conversa com os deputados acerca de verba indenizatória, ainda não houve essa conversa. Eu sei que existe uma conversa dentro da Assembleia, porque existem várias verbas soltas e a vontade era deixar tudo em uma só, para não ter essa discussão, não ficar um auxílio moradia, um auxílio paletó, um auxílio, como tem nos outros poderes, né? Como tem no Tribunal de Justiça, como tem no Ministério Público, como tem, e as pessoas talvez não tenham tanta notoriedade, porque o membro do Tribunal de Justiça não disputa eleição, do Ministério Público também não são pessoas que têm o conhecimento, assim, que as pessoas se sentem próximas quanto aos políticos, né? Mas eu acho que tem que ser muito bem estudada essa questão de verba indenizatória, até porque as pessoas têm uma visão de gastos e realmente é um gasto muito alto que cada deputado tem dentro do Estado. Mas as coisas têm que ser mais às claras, Agnella. Eu acho que é essa a minha preocupação. Tudo tem que ser muito transparente, né? O Estado, hoje, nós não vemos essa transparência. Eu fiz até um discurso sobre isso essa semana, que quando tem campanha, todo mundo fala, tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser mais claro, tem que mostrar para o povo quanto que gasta. Mas na hora de eleito, você não vê mais isso. O que, por exemplo, que falta estar mais claro para a população? Por exemplo, quando você vai fazer um contrato de licitação. Sim. Certo? Vamos dar um exemplo assim, dentro do Estado. Agora há pouco eu vi que já estão acontecendo alguns contratos sem licitação, com dispensa de licitação. Por que é importante a licitação? Porque aí a população vai saber quem foram as pessoas que concorreram, quanto custa um lápis para o governo do Estado, quanto custa um papel, quanto é gasto de café, quanto é gasto de açúcar. Já pensou que bom seria, se fosse igual nos países mais desenvolvidos, se você entrasse no site da secretaria e tivesse lá quanto foi gasto, quanto que economizou, quanto que é gasto com pessoal. É essa a defesa que eu tenho feito. Nós somos os políticos da nova geração, a política mudou completamente. E eu tenho essa visão. Eu sou de uma família de política antiga, mas, gente, os tempos mudaram, são outros. Agora é hora de você mostrar e deixar claro tudo aquilo que é gasto, centavo por centavo. Lá no gabinete do deputado fulano é gasto tanto, é gasto com combustível, é gasto com isso, é gasto com aquilo. As pessoas querem ter essa clareza, né? E eu acho que não custa para nós darmos essa satisfação uma vez que o dinheiro é público. Então é essa defesa que eu tenho feito. Ele sai do imposto. Aí a hora que a gente questiona, parece às vezes que os políticos que cobram do povo e não o contrário. Parece que nós que temos que exigir uma conduta da população e não a população que tem que exigir uma conduta nossa. É o contrário, o jogo está invertido. Certo. Né? Um dos assuntos que tem sido muito discutido nos últimos meses dentro da Assembleia Legislativa e parece-me ser um assunto que lhe incomoda muito, que é a questão do FETAB, a divisão de recursos para os municípios, conforme já havia sido aprovado na Assembleia Legislativa, inclusive pelo vosso pai, quando na ocasião
estava deputado estadual. A senhora percebe que vai ser mantido ou do jeito que as coisas estão caminhando, os municípios não vão ter acesso aos recursos conforme havia sido acordado antes? Não, conforme acordado antes, eu acredito que não vão ter acesso. Mas, infelizmente, os municípios estão tão carentes, e eu nem condeno os prefeitos, que aceitaram um acordo que, na minha opinião, para eles não é viável, mas aceitaram porque a carência é tão grande que qualquer coisa hoje que você der aos prefeitos do nosso estado, eles vão se dar por satisfeitos. Vieram aí de um mandato de 2 anos durante o governo Silval Barbosa, que foi de muita dificuldade para os municípios, né? E o FETAB, para mim, ele tem um valor especial, é lógico que tem. Porque eu sou uma menina do interior. Eu nasci em Juara 26 anos atrás, quando a minha cidade ela não tinha um palmo de asfalto, né? A dificuldade era enorme. Então, quando eu me vejo assim, eu lembro do tempo em que eu era menina, que para a gente ter acesso a Cuiabá eram 5 dias em estrada, era caminhão atolado, ficava parado. Se seu filho tivesse doente, eu perdi tio já por meningite, eu perdi pessoas da minha família que eu amava pela dificuldade de ter acesso à saúde de qualidade e à capital do estado. Então eu sei o quanto isso, dentro do interior, quanto a estrada, gente, ela é importante. A estrada, ela salva vidas. Quantas crianças têm que sofrem acidente de moto e não conseguem sair do município, do distrito, porque não tem pista de avião e não tem condição de pagar um avião, fica na dependência do Estado liberar um avião. Ela precisa da estrada, e eu sei porque eu vivi isso. As pessoas que não vivem, elas questionam o valor do FETAB, se ele não deveria ficar todo no governo do Estado, mas é porque não conhece. Então, Agnello, eu já vi casos, por exemplo, na Paranorte, de morrer 3 crianças em acidente de moto. Ah, mas esses pais que deixam criança na moto. Quem é do interior sabe que o uso de moto em distrito para criança é a coisa mais comum do mundo, porque você mora em chácaras, fazendas, é tudo distante. E eu ver essas 3 crianças sendo carregadas em porta de madeira, sem soro, sem medicação, sem nada, e não conseguir sequer chegar ao município mãe, que era Juara. O deputado Zé Carlos do Pátio, do Solidariedade, esteve comigo aqui na semana passada e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando. Acompanhe o raciocínio. O FETAB, ele é um fundo que fora criado destinado para o transporte e habitação. Não mais do que isso. Transporte e habitação. Ele disse assim, mas Agnello, está errado. E eu estou lá lutando na Assembleia tal para tentar moralizar o recurso do FETAB. Porque o recurso do FETAB não é só para transporte, não é só para habitação. A ProSoja, por exemplo, leva uma fatia gorda do FETAB. E não pode, porque a ProSoja não é uma instituição pública, é privada. Mas aí eu perguntei para ele, mas foi a ProSoja que quer, obviamente, mudar as regras do FETAB. E impressionante que o ex-presidente da ProSoja é hoje o vice-governador do estado, Carlos Fávaro. Como é que a gente entende isto aí, deputada? É um absurdo. Só para pimentar mais essa discussão do FETAB. É um absurdo jurídico. O deputado Zé do Pátio, até uma pessoa que eu tenho muito respeito, está fazendo um excelente trabalho dentro da Assembleia. Ele aprofundou o estudo dentro do FETAB. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento desse dinheiro da ProSoja, esse dinheiro da Famato. Aí, veja bem, você imagine um órgão que recebe mais ou menos de 3 a 4 milhões por mês do FETAB, que é um recurso público. E a dúvida do Zé... Mas pode dinheiro público ser destinado para o setor privado? É questionável, né, Agnello? Dentro da Assembleia, o deputado Zé Carlos do Pátio defendemos que não. E que isso é um absurdo. Por quê? As pessoas não têm a opção de se querem pagar ou não. E aí, quem faz uso da ProSoja? Meia dúzia que anda de carrão, que vai para o exterior, com o dinheiro público que é do FETAB. Então, é um absurdo. Você vê uma sede gigantesca daquela, Ministério Público não investiga, Tribunal de Contas não controla a conta deles. Quer dizer, já que é o dinheiro público, então deveria ser igual são nas câmaras, nas assembleias, Tribunal de Contas em cima, Ministério Público em cima, e não é dessa forma. E aí você vê meia dúzia que viaja para o exterior, e o pior de tudo, na minha opinião, que esse dinheiro do FETAB depois é usado para a ProSoja ficar doando dinheiro para campanha de político. Então, para pensar
no que é você arrecadar um imposto. Esse dinheiro vai para esse fundo, que também vai para o fundo da ProSoja, para o fundo da FAMAT e etc. E aí esse dinheiro depois vem para ser depositado 200 mil na campanha de um, 300 mil na campanha de outro, para dar manutenção desse superpoder que eles têm dentro do fundo. É um absurdo. Certo. O Zé tá certinho, certinho. Bem, o nosso tempo já está praticamente estourando. Nós estamos falando agora para Sinop, toda a região. Boa tarde, Sinop, região norte do estado, região do Médio Norte. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Região sul, sudeste, Rondonópolis e toda a região. Qual a sua avaliação nesses primeiros 90 dias do governo Pedro Tax? Acho que é um governo que, apesar da gente não poder avaliar e ter uma visão, até porque pegou o Estado em condições muito desfavoráveis, mas é um governo que ele fala muito, muito, né? E até agora eu não vi agir muito, igual fala muito. Então, você tem aqui um Estado de Mato Grosso que é extremamente carente. Você vê, às vezes, você entra nos sites, nossa, mas está todo mundo elogiando, sim, mas quem tem acesso a site é a classe A, a classe B, entendeu? A classe do nosso estado mais desfavorecida sequer tem acesso, às vezes, à energia elétrica. E essa é uma realidade de Mato Grosso, né? Então, a minha preocupação é com essas pessoas que não conseguem ter acesso ao governo, essas pessoas que não conseguem ter acesso à saúde, medicação de alto custo, está faltando dentro do estado, as UTIs aéreas, a saúde nossa que não pode parar, as estradas e os tapas-buracos que estão assassinando, matando milhares de mato-grossenses e podia estar lá fazendo um tapa-buraco. Ah, mas o Estado ainda está 90 dias o Estado parado. Mas enquanto o Estado está parado, tem gente morrendo, tem gente precisando e tem gente que necessita. Quando assumiu o Estado, sabia das condições que se encontrava. É fácil falar que na eleição, falar que vai resolver tudo. O duro é a hora que assume e fala, mas não estava do jeito que eu pensava. Não. Qualquer um sabia, qualquer cidadão de Mato Grosso sabia a situação que se encontrava o Estado. Era claro, era nítido, via nos comerciais de campanha, via a realidade nas ruas. O que nós precisamos? Essas obras da Copa. Ah, mas está suspenso ainda. Mas até quando nós vamos passar por essas trincheiras como é a do Santa Rosa, que eu moro ali perto, e você não conseguir sequer ter acesso à avenida principal, que ela está toda bloqueada? São ações emergenciais. É isso só que eu tenho cobrado. Precisa economizar, precisa muita coisa melhorar. Vai ter meu apoio na Assembleia. Já falei pro governador pessoalmente. Tudo aquilo que for para economizar dinheiro, para investir na saúde, para a gente fazer um bom trabalho, vou fazer. Você falou agora há pouco do pessoal da região do Médio Norte, falou de Sinop. Pergunte a essas pessoas se tem hoje uma urgência maior no nosso estado que não a saúde e a estrada. Então prioriza. É questão de priorizar? Prioriza. Vamos fazer focar nisso, que na minha opinião é o que vai salvar a vida dos nossos mato-grossenses e depois nós vamos seguir adiante. A educação do nosso estado é boa, o repasse do governo federal para a educação não atrasa, ele é sagradinho, então tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Eu estou disposta a ajudar, Agnello, mas eu quero ser consultada. Eu tenho o respaldo de um estado e sou uma deputada de primeiro mandato, mulher, segunda mais votada, e eu exijo só esse respeito, eu quero ser ouvida e quero contribuir. Naquilo que eu puder fazer, e eu e o deputado Zé Carlos do Pátio, a gente tem trocado muita ideia sobre isso, nós vamos fazer o Estado economizar mais ainda. Com certeza. A CPI da sonegação fiscal. Sim. Vamos fazer essas pessoas que não estão pagando impostos, devolver o dinheiro para o Estado e vamos fazer um Estado com mais saúde, com habitação, com mais segurança e com uma estrada e um asfalto de qualidade que o povo de Mato Grosso merece. Paga caro e merece. Só para encerrar, Janaína Riva e Taborelli levantaram a bandeira da paz ou cada um por um lado e do jeito que está, tá bom demais? Não, está excelente do jeito que está. É? Nós somos muito diferentes. Eu e o deputado Taborelli, nós temos lá dentro da Assembleia um trabalho de colegas. O que eu tenho tentado fazer só é não interferir no mandato dele. Por isso que eu falo que tá bom do jeito que está, para as pessoas não acharem que eu tô ali para influenciar a cabeça de qualquer um dos deputados. Eu acho que ele tem todo o direito de dar as opiniões dele acerca do nosso estado, acerca do que ele acha que tem que modificar. Eu não vou fazer com ele igual ele fez comigo. Eu me senti censurada dentro da Assembleia. Isso é muito ruim. Acho que todos nós, deputados, temos autonomia lá dentro. Então, o Taborelli, até nos projetos que também for de interesse, ele vai ter meu apoio. Mas está muito bom do jeito que está. Nossa convivência não é uma convivência ruim, né?
uma convivência diplomática ali entre colegas, né? Agora, eu acho que às vezes se a gente tentar unir um pouco, agora vai ficar muito estranho, né? Porque as opiniões são muito divergentes. Conversamos nessa tarde com a deputada estadual Janaína Riva, do PSD. Deputada, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Né? Eu espero que a senhora tenha sabedoria, paciência, equilíbrio e possa trabalhar em favor da população do estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Agnello.